Boa noite, pessoal. Nós vamos continuar aqui com a nossa aula de técnicas de programação e ver mais um pouquinho do NetBeans, né? Do que ele proporciona para a gente. O que nós vamos acabar vendo aqui? Como criar um arquivinho chamado .jar. O que é o arquivinho .jar? É um arquivo que vai servir para distribuição. Eu não vou distribuir o meu código-fonte, porque aí eu estou distribuindo literalmente o código que qualquer um poderia ter acesso e modificar ele, e nem o .class, que é o código objeto. Porque o .class ele tem como fazer uma engenharia reversa, que a gente chama, né? E vou conseguir voltar ele para o código-fonte com algumas técnicas e alguns programas específicos. O .jar ele é gerado quando a gente faz um build do nosso projeto. Ou seja, a gente constrói o projetinho. Quando a gente constrói ele gera esse .jar. E esse .jar que vai servir para distribuição. Então, como que vai funcionar? Eu vou abrir aqui o projeto da aula revisão. E eu tenho aqui várias aulas, né? Vários arquivos Java, e todos eles têm uma classe principal. Então, eu preciso definir uma classe principal para o meu projeto, porque para colocar que é a classe que vai inicializar, que vai rodar. Então, que classe que eu vou definir aqui? Eu vou vir aqui, propriedades, no executar, e vou localizar. Vou colocar o exercício 4 aqui mesmo, vou deixar manter ele como classe principal. Aqui no construir, a gente tem algumas opções de compilação, nós não vamos mexer, encapsulamento, que aqui pode ser que não está marcado aqui, ó, construir o jar após a compilação. Então nós vamos deixar isso daqui marcado. E aqui copiar bibliotecas dependentes. Por quê? Se a gente utilizar alguma biblioteca externa ou pegar algum projeto e incluir, porque a gente pode, como eu citei em aulas anteriores lá de compiladores, a gente pode desenvolver uma biblioteca em Java também. E a biblioteca são várias classes de programação, que é um conjunto de que faz alguma coisa, e aí geralmente a biblioteca é um conjunto de arquivos que tem uma mesma funcionalidade, por exemplo, a biblioteca matemática. Então ela vai ter várias classes que têm as funções de matemática. Então, quando a gente pode criar uma biblioteca que a gente pode servir de modelo para vários projetinhos e reutilizar ela. Então, a gente pode trazer essa biblioteca como dependência. Então, eu marco aqui, ó. Deixo marcado essas duas opções. E aí, aqui no implantação, a gente não mexe em nada. E documentação também não vamos mexer em nada por enquanto. O que nós vamos fazer? Ó? Já setei esse exercício. O que esse exercício é? É o meu código do exercício 4, que ele está com uma classe principal aqui e colocando para mim receber um número pelo teclado e verificar se o número é par ou ímpar usando if-else, que é o que a gente viu na outra aula. Né? Então, se o número módulo 2, o resto for zero, o número é par. Se não, o número é ímpar. É somente isso. E como que eu vou fazer esse build? Tem duas formas. Eu posso vir aqui, botão direito, e colocar aqui, ó, limpar e construir. Geralmente o ideal é a gente limpar antes, tá? Então põe o limpar e construir, ou vir aqui no executar e utilizar aqui limpar e construir projeto. Tanto faz, tá? Só que eu tenho que definir uma classe principal antes, senão dá problema. Então, ao definir essa classe principal, já defini e vou gerar ele aqui, ó, construir, limpar e construir. Então ele vai passar pelo processo de deletar os arquivos, se tiver arquivo na pasta lá, e aí ele vai me gerar na pasta dist a distribuição do .jar. Olha o que ele está falando aqui, ó. Para rodar essa aplicação, a gente usa esse código aqui, ó, através de linha de comando. Java, igual como se fosse rodar o .class, só que ele é um .jar, então a gente tem que pôr o "-jar aqui, ó. Então vou pôr, ó, vou até aumentar aqui. Java, -jar e o arquivinho que eu quero rodar. Se a gente copiar isso aqui,
Vamos dar um Ctrl C, vir aqui no terminal, no CMD, e colar, dar um Ctrl V aqui. Na hora que eu der o Enter, ele vai rodar o meu projeto, né? A mesma coisa como se eu tivesse dado o Run ali. Mas para que serve? Eu posso pegar esse ponto .jar e passar para outras pessoas. Aí a pessoa vai no terminal dela, desde que ela tenha a máquina virtual do Java instalada, e também, além de instalar, tem que estar configurado lá nas variáveis de ambiente. Se não tiver configurado nas variáveis de ambiente, não vai rodar, não vai funcionar. E aí eu tenho que entrar na pasta do Java para poder rodar. Agora, se tiver na variáveis de ambiente configurado, igual nós vimos na outra aula, é só colocar o comando aqui. Java, espaço, -jar, e o nome aqui. Então aí ele já vai rodar. Então, por exemplo, número 15. Número ímpar. Se eu dar um Ctrl V de novo, número 10. É um número par. Aí ele executa e sai do programa. Por que ele sai? Porque nós não colocamos nenhuma rotina para ele ficar rodando isso. A gente vai aprender a fazer isso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, ele executa o programa linha a linha, ele encontrou o fim do método main, ele encerra. Na hora que ele detecta o fecha-chaves aqui, ó, então ele veio linha a linha, veio essa linha, foi fazendo. A hora que ele encontrou essa aqui, que fecha o main, acabou o programa principal, ele encerra. Então ele vai encerrar. Ok? E para mim distribuir isso, como que eu faço? Então, se nós entrarmos na pasta, vou copiar ela aqui, ó. Vou copiar até a pasta dist. Ó. Aqui no meu computador, vou colar ele aqui. Então, todos os meus projetos NetBeans vai estar aqui, ó. Todos os projetinhos que eu fiz no NetBeans. E aí eu vou entrar aqui, ó, aula revisão. Aula revisão. A pastinha dist, de distribuição. Aí eu já tenho ele aqui. Se eu der 2 cliques, ele vai funcionar? Não. Por quê? Porque por enquanto a gente está trabalhando com somente a parte de comandos aqui, não de linha de comando. Nós não estamos utilizando a parte gráfica do Java. Tá? Se ele tiver uma parte gráfica ali, ele já vai funcionar isso e vai rodar. Ok? Então aí eu posso pegar esse arquivinho Java, dou um Ctrl C aqui e distribuo para quem eu quiser. Então aí a pessoa recebe esse ponto .jar e aí ele vai lá na linha de comando e digita o comandinho e vai rodar o programa. Tá? Essa é uma forma de distribuição. Aqui na build, ele gera os .class. Ó. Ele gera um .class para cada classe. Por quê? Porque a hora que a gente olha aqui, ó, todas as minhas classes têm uma classe principal. Então ele rodou, gerou um .class para todas elas. Ok? E o .class é o código objeto. Se eu quiser pegar esse .class e depois rodar ele no Linux, no Mac, eu estou no Windows aqui no caso, ele vai funcionar também. Ok? Porque ele já passou pelo processo de compilação. Né? E aí, quando ele gera o .class, eu rodo o .class, ele roda num processo de interpretação do código. Certo? Mas aí para a gente enviar, mandar esse código para as pessoas, o programa no caso, a gente vai através do dist aqui, ó, da distribuição. Aí ele vai gerar só o do executável. Vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu criar um novo projeto. Projeto Java. Vou criar aqui, ó, aula NetBeans. Vou colocar gráfico aqui só, dist. Só para mim criar esse projetinho. Também não criei. Ah, tem a importância do pacote, né? Depois a gente vai fazer uma aula só com os pacotes. Os pacotes, por enquanto, o Java ele tem esse pacote default aqui, que é o padrão, mas não é recomendável utilizar ele. Né? O ideal é realmente a gente criar um novo pacotinho aqui. Vou até fazer isso. Ó. Novo pacote, vou chamar ele de tela. Por quê? Porque eu vou criar uma tela aqui. Ó. Vou fechar esse. Vou criar um novo arquivo do tipo JFrames. Isso aqui a gente vai ver lá para frente, tá? Vou chamar ele de formulário.
Eu vou arrastar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou mudar o texto aqui para teste.jar. Vou criar um botão. Essa é uma telinha pequena. Se a gente olhar o nosso código-fonte, eu montei o projeto com a parte gráfica, arrastando as coisas. Se eu olhar o código-fonte, tudo que eu pus aqui, ele estaria aqui, ó. Então, para a gente criar uma interface gráfica, a gente tem a opção de criar por código-fonte também. Então, ele tem essas duas opções. E se a gente ver aqui, ó, vamos analisar esse código. Olha que interessante. Ele criou aqui, ó, package tela, porque agora o meu arquivo está dentro do pacote tela. O ideal é a gente sempre trabalhar com os pacotes. Até então a gente não está fazendo, porque como nós estamos aprendendo a parte básica ainda da programação, então a gente está usando sempre o pacote default aqui. Só que não é recomendável utilizar ele. Tá? Em Java, tudo funciona com pacotinho. Aí, quando a gente começar com orientação a objeto, a gente vai usar muito mais os pacotes aqui. Eu posso já colocar? Posso. Então, eu poderia pegar, vir aqui, ó, criar um novo pacote, por exemplo, para essa outra aula. Vou colocar aqui, ó, aula. E vou colocar todos eles, os meus arquivos. Vou mover ele aqui para o aula. Vamos ver se ele vai... Ele vai pedir para refatorar. O que é refatorar? Ele faz análise do código se precisa mudar alguma coisa e aí ele vai e faz a mudança. Então eu joguei todos eles lá no meu... Isso é da aula revisão. Eu joguei ele no pacote aula. Então se eu abrir ele aqui, o arquivo, vou pegar o exercício 4. Agora o exercício 4, ó, ele está dentro do pacote aula. Se eu tivesse um outro pacotinho, vamos criar um outro pacote aqui, ó. Vou colocar um pacote aula, exercício. Exercícios. Geralmente os pacotes pode ter um dentro do outro, tá? Eu vou jogar os exercícios para cá. Vou refatorar de novo. Então, ó, eu tenho o pacote aula e o pacote aula.exercícios. Aqui no exercício, vou pegar o exercício 4 de novo. Ó, agora o pacote mudou. Ó, package aula.exercícios, tá? Então, assim, tem como a gente ir trabalhando com vários pacotinhos. Então, eu vou criando. Eu tenho meu pacote da tela de login. Então, lá, eu tenho pacote login, pacote cadastro de produto. Então, a gente pode fazer tudo uma separação através dos pacotes aqui, ok? Então, vamos voltar aqui no exemplo que eu estava terminando aqui, no formulário. Eu fiz o formulário. Então, eu tenho que colocar o formulário. Como eu criei ele sem classe principal, né? Eu criei o JFrame depois. Vou fechar ele aqui, ó. Voltar ele para projeto. Eu tenho que colocar aqui qual que é a minha classe principal. Então, propriedades, executar. E vou colocar aqui a minha classe principal é minha tela.formulário. Dou um OK. Por que tela.formulário? É o pacote tela e o formulário.java. Se a gente rodar isso aqui no NetBeans, ele vai me rodar aqui, ó, projetinho, ok? Agora eu vou gerar. Opa! Cadê? Saiu daqui. Projetos. Quando ele dá algum problema assim de trocar a janela aqui, depois vira uma meio chato para arrumar, a gente pode vir aqui, ó, janela, redefinir janelas.
aí o NetBeans ele abre de novo e redefine, tá? É uma forma da gente conseguir ficar mais fácil do que eu ficar tentando consertar. Botão direito, a classe principal já pus, né? Vou conferir de novo aqui para não dar problema. Tá ali. E agora, deixa eu ver se a minha encapsulamento tá com as bibliotecas. Botão direito, limpar e construir. Cadê a saída? Aqui. Então, ele criou o jar lá também. Então, eu vou abrir lá no dist do meu outro, vai ser a aula NetBeans. Se eu der 2 cliques aqui, esse aqui vai rodar. Por quê? Porque eu estou trabalhando com interface gráfica. O outro não vai rodar, eu fiz só uma interface básica, só para mostrar de exemplo. O outro não vai rodar, se der os 2 cliques, porque ele precisa do terminal para funcionar, porque a gente só está com comando, usando o comando ali de linha de comando, né? Então, se enquanto nós estamos usando linha de comando, eu tenho que entrar no terminal e colocar o ponto .jar lá. E também ele funcionaria, ó, se eu copiasse tudo isso daqui, for lá na linha de comando, ele também vai funcionar. A mesma coisa que eu der os 2 cliques lá. O outro nosso, como não tem interface gráfica, não vai rodar com os 2 cliques. Ok? Então, isso aqui é só para dar um exemplo para vocês como que vocês podem fazer a distribuição do arquivo de vocês. Tá? Uma coisa interessante, na hora de vocês mandarem os exercícios, vocês podem mandar só o ponto .java, tá? Não tem necessidade de mandar o projeto inteiro, porque o Teams ele tem uma opção de código, por exemplo, aqui ó, na mensagem, ó, deixa eu mostrar aqui uma mensagem. Eu tenho aqui a opção de código. Ele apareceria como se fosse um código fonte. Quando vocês mandam o ponto .java, ele reconhece e aí ele me traz o código fonte certinho aqui formatado. Então dá para vocês mandarem. Como é que eu vou mandar só o código fonte? O que vocês podem fazer? Ó? Vão lá no projeto, ó, NetBeans Project. Acha o projetinho. No caso, vai ser aqui, ó, aula revisão, por exemplo. Aí vocês vêm aqui, ó, src, aula, e aí tem o ponto .java. Olha que interessante, ó, como eu criei src, ó, o pacote aula. Dentro do pacote aula, eu tenho os 3 aula.java e aí eu tenho o pacote exercício. Aí eu vou ter os exercícios aqui. É dessa forma que o Java trabalha. Tá? Então aí você pode vir, eu estou mandando exercício 3. Vai lá e anexa na tarefa o exercício 3.java. Aí dessa forma, não precisa ficar compactando todo o projeto e mandando. Dá para mandar só o ponto .java para a gente ficar mais fácil até para corrigir. Ok? Pessoal, então é isso daqui. Por hoje é só. Até a próxima aula.